E aí, família, vamos começar a semana do resgate financeiro. É isso aí, sejam todos bem-vindos. Essa live vai ficar salva porque ela pode ajudar muitas pessoas. Eu vou me organizando aqui. E a nossa live já vai começar. Vamos esperar os nossos convidados irem entrando aí. Boa noite a todos. Deixa eu já clicar no aviãozinho aqui e mandar essa live para todo mundo, porque a gente já vai começar o nosso conteúdo aqui. Compartilhando, mandar aqui nos meus grupos do WhatsApp também. Semana aí do resgate financeiro começando. Vamos lá. A gente já vai começar o nosso conteúdo, só vou compartilhar aqui em alguns grupos aqui para a gente poder iniciar a nossa live aí da semana do resgate financeiro. E aí, Paulo, como é que tá? Jorge, boa noite a todos aí. Um dia movimentado aqui hoje, né? Fiz um treinamento de resgate hoje, passamos aí o dia na piscina. E agora à noite aqui vamos começar a compartilhar esse conteúdo com vocês. É isso aí. Pessoal, já clica no aviãozinho quem chegou aí pra gente começar o nosso conteúdo. Sejam todos bem-vindos. Eu fiquei pensando durante um tempo sobre o nome dessa semana, né? E por que eu coloquei o nome do resgate financeiro. Quando eu estava endividado, quando eu estava passando por muita dificuldade financeira. Carlos, a gente vai falar hoje sobre o planejamento financeiro, organização financeira, inspirado aqui nos princípios 8 lições, na verdade, do livro do Homem Mais Rico da Babilônia, que eu vou trazer para vocês. E a gente vai sortear esse livro aqui hoje também, então vocês não perdem por ficar na live. Eu vou falar aqui mais tarde como que vai funcionar o sorteio, então fica aí, compartilha aqui no aviãozinho pro pessoal, com seus amigos aí, o pessoal que estiver online. Vamos trazer mais pessoas para essa live. E boa noite a todos. E aí eu fiquei pensando que nome que eu poderia colocar nessa semana do resgate financeiro. E aí por que eu coloquei esse nome? Quando eu estava passando por dificuldade financeira, eu não sabia cuidar do meu dinheiro, era o que eu precisava naquele momento, era um resgate. Alguém que fosse lá, me estendesse a mão e falasse assim: Osmar, o que você tem que fazer com o seu dinheiro, o que você pode fazer é isso, como que você pode se organizar. Porque eu fiz uma aula essa semana para a comunidade do Michel Elal, a comunidade FD Hero, sobre educação financeira. E eu fiquei pensando, falei, gente, uma pessoa me perguntou lá assim: mas quando você começou a mudar de vida, começou a se organizar financeiramente, quem te instruiu, quem te ajudou? E eu falei assim, naquela época lá, uns 5 anos atrás, ainda não tinha um Instagram como a gente tem hoje, não tinha essa quantidade de lives que teve durante esse período de pandemia para poder auxiliar. E eu falei assim, realmente eu tive que fazer tudo na cara e na coragem, fiz na força de vontade. Boa noite, Felipe, boa noite, Kellen, boa noite a todos. E aí eu comecei a estudar e depois de muito tempo me organizando, quebrando a cabeça para poder montar o melhor planejamento financeiro para a minha família, foi que eu fui descobrindo os livros, a leitura e o poder, por exemplo, desse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu escutei ele em audiobook no YouTube. Então já fica uma dica para vocês aí que querem estar aprendendo, mas às vezes não querem dispor do dinheiro. Você consegue vários livros online, em PDF, você consegue os vídeos no YouTube, o áudio do livro, né, para você poder estar ouvindo. Então, se você quer aprender, hoje não tem muita desculpa. O que você precisa é uma prioridade. Por exemplo, você pode estar lavando uma louça e ouvir o livro enquanto você está fazendo uma atividade rotineira. É isso aí, Filipão, vamos voar. E aí eu vou começar a nossa aula, porque o pessoal já está aí. É isso aí, Paulo. A nossa realidade é dura, eu não tenho moleza nenhuma na minha vida, o pessoal que me conhece sabe. Hoje eu acordei às 5 da manhã, eu estudei para a prova de certificação do CEA. É isso aí, Felipe, quem aprende não depende. E aí eu estudei para minha prova da certificação do CEA, saí de casa às 7h30, fiz um treinamento hoje na piscina, lá no Corpo de Bombeiros, das 8 ao meio-dia. Então o dia inteiro ali, a manhã inteira no sol ali, todo vermelho, mas
parte da tarde trabalhar na rua de novo, fazendo vistoria aí no bombeiro, e preparei o conteúdo. Eu gravei meus vídeos no YouTube e já postei aqui, porque eu acredito nessa mudança e eu tenho batalhado por isso. Mas eu vou começar aqui, vou colocar algumas imagens pra gente ir acompanhando aqui, ó. É isso aí, ó. Ficou legal aqui a montagem. Mas essa aqui é a última lição, tá ligado? Vamos colocar na primeira aqui, ó. Então a gente vai falar hoje aqui, vou chegar mais perto para ficar melhor. A gente vai falar sobre 8 lições valiosas tiradas do livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. E essas lições servem só para quem está endividado, só para quem ainda não tem um controle financeiro, não. Essas dicas do homem mais rico da Babilônia servem para você dominar o dinheiro que você tem e começar a utilizar da melhor forma possível a seu favor. Boa noite, João Sanches, Dividendos, está aí na área. Então, esse livro te ajuda muito quando você quer dominar o dinheiro e tirar o melhor benefício dele, não só para você, mas para sua família. Quando eu estava lá com meus problemas financeiros, eu não me lembro do relacionamento que eu tinha com meu filho. Meu filho passou os 3 primeiros anos de vida dele, eu estava completamente endividado, eu não tinha cabeça para fazer nenhuma coisa, eu só pensava nas dívidas, em como trabalhar mais e ganhar mais dinheiro, e aí eu passava mais tempo fora de casa. Nesses 3 primeiros anos do meu filho, hoje eu tento relembrar, eu tenho pouquíssimas lembranças dele nesses 3 primeiros anos. Então, às vezes, aquela busca pelo dinheiro desenfreada ou aquela vontade de estar ganhando mais não é a solução para os seus problemas. Eu me organizei financeiramente, quitei minhas dívidas, mas eu vejo hoje que é importante você quitar as suas dívidas, mas é importante você entender por que você se endividou. E quando a gente fala do porquê você se endividou, existem várias razões por trás disso, porque a relação que você tem com o seu dinheiro vai dizer muito da sua atual situação financeira. Se você usa o seu dinheiro de forma... Se você usa o seu dinheiro de uma forma que você não tem o total controle, se você não sabe o que você está fazendo, isso vai dizer um pouco da relação que você tem com o seu dinheiro. Então é importante você dominar esse dinheiro para você desfrutar o melhor dele para você e para sua família. Por isso que eu uso muito aí, falo muito da família e tenho um nome família aqui no meu nome no Instagram, porque hoje eu consigo dominar melhor o meu dinheiro. E quem desfruta muito disso não é só eu, não é só o Osmar, o bombeiro, o Osmar, pai de família, mas é a minha família, meus filhos, a minha esposa. A gente vive um ambiente melhor. E aí eu vou começar as lições aqui do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que pode te ajudar a ter essa visão de dominar melhor o seu dinheiro. A primeira lição então que a gente vai ter aqui é peça a ajuda de quem já possui o conhecimento. Por exemplo, essa dica aqui é muito poderosa não só na questão financeira, mas na questão do empreendedorismo, dos negócios. Eu já pensei em montar vários tipos de negócio e a primeira coisa que eu fazia era ir atrás de quem tinha um conhecimento. É um professor da universidade? É alguém que já está rico com aquilo ali? Não. Às vezes é alguém que está ali no seu bairro, que mexe com aquilo ali, que seja próximo a você. Eu, por exemplo, poderia entrar em contato aqui com o Sanches Dividendos. Falar, João, Sanches, vamos trocar uma ideia aqui, me dá uma luz sobre como eu posso estar investindo melhor meu dinheiro. Ou então o Arthurzinho que entrou aqui na live agora, um cara de 16 anos e que domina as finanças como poucos. Eu poderia trocar uma ideia com ele e falar assim, o que eu posso fazer de melhor com o meu dinheiro? Ou então não, eu não quero saber do dinheiro, mas eu estou montando um negócio aqui, eu estou montando uma distribuidora de gás. Eu tenho que ir atrás daquela pessoa que já domina esse conhecimento para poder tirar o melhor daquilo ali dele, das experiências que ele teve. Eu me lembro, o ano passado eu assisti uma live do Primo Rico e ele falava assim que mais importante do que saber como fazer, ou ter o dinheiro para fazer e ter o planejamento, era ir atrás de quem faz. Porque quando a gente troca uma ideia com aquela pessoa que já faz aquilo ali, ele vai te dar bons caminhos para você estar seguindo. Porque ele já quebrou a cabeça lá atrás, ele já vem colocando o seu negócio em funcionamento, ele sabe as pedras que tem no caminho e ele pode te dar uma luz. Então, no mundo dos negócios, nos investimentos e no controle financeiro, quando eu comecei lá atrás a tentar me organizar, a tentar colocar minhas contas em dias, eu não tinha essa pessoa. Eu não tinha, o meu pai não era um cara que controlava o dinheiro e não tinha um controle sobre as finanças, então eu não ia pedir opinião para ele sobre como sair das dívidas. Eu tinha colegas de trabalho que estavam endividados, e aí como que eu ia pedir a opinião dele? E aí a Flávia entrou aqui na live agora e a Viviane, eu falei assim, como que eu vou pedir a opinião dela se eu não conheço, se ela tem um conhecimento sobre o dinheiro?
E entrou aqui o Bombeiro Investidor também, o 93. Ele já é um cara que domina o dinheiro, então com certeza eu conheço ele e sei que eu poderia pedir opinião para ele sobre o dinheiro. Me ajuda aqui, como que eu posso estar fazendo isso? Porque isso pode te ajudar e pode te poupar muito tempo. Porque quando eu comecei a me organizar financeiramente, eu não tinha esse pessoal, eu não tinha aqui o Santiago, que entrou aí, o F. Santiago, para poder me dar uma ideia de como me organizar financeiramente. Então meu processo foi muito mais lento. Mas aí eu encontrei um caminho, eu encontrei os conhecimentos, ou o conhecimento que eu precisava aqui nos livros. O Homem Mais Rico da Babilônia, um cara que me ajudou muito, sem eu nunca ter conhecido ele, mas um cara que exerceu grande influência na minha recuperação financeira, foi esse cara aqui, Gustavo Cerbasi. Ele que é uma referência aqui no nosso país, no Brasil, sobre educação financeira. Eu me espelho muito no trabalho dele. E outro cara também, que já nos investimentos me inspira muito, tá aqui, o Warren Buffett, a Universidade Berkshire Hathaway. Então foi através da leitura, porque eu conseguia trocar uma ideia com os autores dos livros ali na leitura. Eu não tinha condições de estar pagando uma consultoria, pagando uma mentoria para me organizar financeiramente. Mas eu tinha, através dos livros, essa possibilidade. Então, a primeira lição que eu tiro do livro O Homem Mais Rico da Babilônia é: peça a ajuda de quem já possui o conhecimento, seja ele o empreendedorismo, seja ele no mundo das finanças, na organização financeira ou nos investimentos. E essa semana passada, ou na semana da Black Friday, eu postei vários conteúdos sobre as milhas que eu acumulei utilizando os meus cartões. E aí o pessoal veio muito atrás e eu estou sempre disposto a ajudar. Boa noite, Paulo, aí, um cara que chegou também aqui na nossa live que domina aí o conteúdo financeiro, contabilidade, finanças. Então, com certeza seria uma pessoa que eu buscaria para tirar uma ideia. E aí eu vejo várias pessoas que estão aqui no Instagram que fazem um conteúdo de educação financeira e colocam um boxezinho de perguntas lá e muitas pessoas não perguntam. Às vezes são perguntas simples, não existe pergunta boba. Você pode ir lá e colocar lá assim: você acha que se eu colocar meu dinheiro nesse investimento aqui, eu vou conseguir um bom retorno? É uma boa ideia fazer isso? Eu coloco meu box de pergunta todos os dias e eu recebo algumas perguntas e eu sempre tento trazer o melhor conteúdo para aquela pessoa. Então, pedir o conselho de uma pessoa que já tem aquele conhecimento vai te ajudar e vai te poupar muito. A próxima lição que eu vou trazer aqui é: de cada 10 moedas que ganhar, gaste apenas 9. Isso parece muito óbvio e claro, mas no início é muito sofrido. É isso aí, Filipão, só gigante aqui na nossa live hoje. E quando você começa a guardar os primeiros centavos, os primeiros reais, é algo que é realmente deprimente. Quando eu estava lá começando a me organizar financeiramente, e aí eu pensava que em guardar uma moeda, 10% do que eu ganhava era algo que era irreal. Porque eu ganhava o meu salário lá, e no segundo, terceiro dia após eu receber o meu salário, eu já não tinha dinheiro nenhum. E aí eu pensava: como que eu vou conseguir poupar esse dinheiro? E isso parece algo muito distante da nossa realidade, porque você nunca colocou aquilo ali em prática. Porque quando você deixa de gastar esses 10% do seu salário, você está se boicotando. Você está tirando um dinheiro que você gastaria hoje para gastar amanhã. E o nosso cérebro não foi feito para sofrer. Ele evita o sofrimento de todas as formas. Então é muito difícil às vezes começar essa jornada de poupar, porque no início ela praticamente não faz diferença nenhuma. Aqueles primeiros reais que você guarda não surte efeito nenhum na sua situação financeira, mas é importante que você inicie. Quando eu comecei a guardar os meus primeiros reais, eu me lembro, sobrava no primeiro mês 40 reais, e eu imaginava como que 40 reais vai mudar a minha vida. E aí no segundo mês, às vezes sobrava menos, sobrava 35, mas eu continuei fazendo aquilo de forma consistente. E aí quando eu comecei a me organizar financeiramente, fui pagando algumas contas, os 50 reais passaram a sobrar 60, isso aí, Rodrigues, boa noite. E aí começou a sobrar 70 reais, começou a sobrar 80, e aí eu fui guardando aquilo ali de forma consistente. E aí passado ali o meu segundo ano que eu estava organizando e guardando esses dinheiro, que às vezes no início lá era 40 reais, não fazia a menor diferença, depois de 2 anos eu já tinha guardado 25 mil reais. E aí eu imaginava assim: meu Deus, como que eu fiz isso? Isso eu acho que é muito da consistência, porque a consistência é uma das chaves para todas as coisas que a gente faz na nossa vida. Se você tem uma consistência de guardar os 10% e você conseguir ir aumentando isso, é algo que vai fazer uma diferença na sua vida. E você não vê isso hoje, mas amanhã com certeza você vai ver.
Então eu me lembro, por exemplo, quando há 5 anos atrás que eu estava completamente endividado, eu falei sobre isso na live que eu fiz na aula lá da comunidade Everyday Hero, as minhas dívidas somavam mais de 200 mil reais. Era dívida de casa financiada, de carro, crédito consignado, cartões de crédito, outras dívidas que eu tinha e chegou ao montante de 200 mil reais. Em 3 anos eu consegui me organizar e pagar essas contas para depois começar a guardar os 10% que hoje fazem muita diferença. E aí eu lembro daquela frase do Warren Buffett lá de aquela moedinha de 1 centavo que ele cata no chão e fala: essa é a semente do próximo bilhão. Porque no início lá, há 50 anos atrás, poderia ser 1 centavo. Mas depois de muito tempo você trabalhando aquele dinheiro, investindo, empreendendo o seu negócio, ele pode se transformar em milhões e até bilhões. E vamos passar para a nossa próxima lição. Então essa é a segunda lição. Essa lição serve, só mais um comentário, essa lição serve não só para você que quer se organizar financeiramente ou quer guardar um dinheiro. Essa lição serve para você que é um empreendedor. Você tem que formar um caixa, você tem que ter uma reserva para o seu negócio. E se você guardar 10% do que você ganha ali no seu negócio, isso vai te dar uma liberdade, vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então vamos passar agora para a nossa terceira lição, que é: pague a si mesmo antes de pagar os outros. Imagina você que você trabalha o ano inteiro e paga diversas contas, então seu dinheiro não é seu. Você trabalha para pagar contas, você trabalha para pagar energia, você trabalha para pagar água, e você que faz o esforço e vai lá e vende as suas horas, você não se paga. Isso é algo que é surreal. Você se esforça, você sai de casa cedo, como eu acordo todo dia às 5 da manhã, eu vou lá, trabalho, faço meu treinamento, fiquei no sol aqui a manhã inteira, tô com a cara toda vermelha, e aí chega no final do mês, você pega o seu dinheiro e dá todo para aquelas empresas que você paga juros do cartão de crédito, paga cheque especial para estar o dinheiro lá no banco. Então vejam quem que fica com o lucro, com o fruto do seu trabalho e do seu esforço. Então uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é pagar a si mesmo antes de pagar os outros. E isso é importante até para aquelas pessoas que estão endividadas. Se você está endividado, mas você tem que se pagar o mínimo que seja para poder valorizar o seu trabalho e se sentir motivado a continuar a fazer o seu serviço. E aí, Gui Stefan, boa noite. E é isso aí, você tem que ir guardando aquele dinheiro mesmo que você esteja endividado, porque isso vai fazer uma diferença grande na sua vida. E aí, Lucas, boa noite, está chegando mais gente. E é importante que você tenha essas ideias em mente para você conseguir colher resultados lá na frente. A gente não consegue semear as sementes e ter resultado hoje. A gente semeia as sementes e elas vão dar os frutos depois de um tempo. Leva o manejo, você tem que cuidar, tem que irrigar, tem que zelar por elas darem o resultado. E pagar a si mesmo é uma das formas de você conseguir guardar os 10% que estava na lição anterior e valorizar o seu trabalho e o seu esforço, porque isso é muito importante e para mim é a melhor forma de você estar mudando a sua vida com o trabalho. Boa noite, Denner. É isso aí, ô Jorge. Gui Stefano é bravo. Vamos lá para a próxima lição, que é a lição número 4. A lição número 4, faça o dinheiro multiplicar. Aplique em atividades que tragam lucro ou rendimentos. E essas atividades não são apenas investimentos. Eu faço meu conteúdo lá no TikTok e aí o pessoal fala assim, mas eu não quero investir não, investir não dá dinheiro, o que dá dinheiro é empreender. E as pessoas são muito assim, eu vejo muitas pessoas falando comigo, trocando ideia, que são ou é 8 ou é 80. Ou ela investe, ou ela empreende, ou ela vai vender água no semáforo, ou ela tem que fazer investir tudo em ações, ou investe tudo em fundos imobiliários. Mas essa não é a ideia do negócio. A ideia do negócio é você ter um equilíbrio entre o que você faz. Você pode empreender no seu negócio e multiplicar esse dinheiro que você está ganhando, ou você pode pegar uma parte desse dinheiro e investir também para que ele se multiplique de forma passiva, sem que você esteja ali para poder trabalhar e fazer o seu dinheiro render. Porque quando a gente empreende, a gente ganha, o retorno é muito melhor, na minha opinião, do que nos investimentos, porque você está ali, você está colocando a sua energia, o seu trabalho em cima, você está cuidando, e se você faz uma coisa que você realmente gosta, você vai multiplicar o seu dinheiro muitas vezes, mas ele exige o seu tempo. Agora, quando você está nos investimentos, você faz os investimentos, o dinheiro que você coloca também lá se multiplica e traz lucro, e traz rendimento, e traz dividendos de forma passiva. Você coloca aquela parte do seu capital ali e ele está trabalhando por você 24 horas. E aí eu lembro também da frase do Warren Buffett: se você não arrumar uma forma de ganhar dinheiro enquanto estiver dormindo,
você não vai prosperar, você vai estar endividado financeiramente. Essa disciplina dos 10% para quem está começando é muito. Eu comecei com 5% até chegar aos 30%. É isso aí, Kelly. Tudo isso a gente tem que pensar de uma forma, faça o jogo do progresso. Eu gosto muito disso porque no início realmente é difícil, quando você está devendo, boa noite Daniele, quando você está devendo, falar assim para você guardar 10% igual eu imaginava lá atrás era difícil, mas você pode fazer no jogo do progresso, você pode começar com R$5, mês que vem guarda 10, depois passa para 5% do que você ganha, 10% e você vai aumentando esse valor até chegar no valor que você acha que é confortável para você. E aí depois de você se pagar primeiro, você tem que colocar o seu dinheiro para multiplicar. Porque enquanto você dormir, como disse Warren Buffett, se o seu dinheiro estiver rendendo, estiver trabalhando por você, você sempre vai ter mais benefícios, você sempre vai ter mais dinheiro e isso vira uma bola de neve. Mas a bola de neve, às vezes no início ela é desse tamanhozinho aqui e não faz a menor diferença, mas com o passar do tempo você vê que esse valor cresce e se você aprende a fazer ele se multiplicar, ele vai dobrar muito mais rápido do que você imagina. Vamos aqui para a próxima lição. Essa lição aqui do livro é muito poderosa. Saber a diferença entre a necessidade e o desejo. Eu fiquei pensando essa semana, eu trabalhei dos 16 anos até os 24 anos antes de entrar no bombeiro. É isso aí, Paulo. Começa com um pouco, mas começa. Tem que começar. Eu trabalhei dos 16 anos até os 24 anos antes de entrar no bombeiro e eu ganhava um salário mínimo. E aí eu fiquei pensando assim, falei, gente, mas eu ganhava um salário mínimo naquela época, mas eu não era endividado. E por que depois que eu entrei no bombeiro, que eu comecei a ter um salário bom, que eu comecei a ter estabilidade, que eu comecei a me endividar? E aí eu comecei a refletir sobre várias coisas, e uma das coisas que eu refleti foi sobre essa lição que o livro trouxe. Saber a diferença entre a necessidade e o desejo. Porque quando eu ganhava o meu salário mínimo, como a maioria das pessoas brasileiras ganham, e elas conseguem sobreviver mesmo sendo muito difícil, elas sobrevivem, chegam ao final do mês. Mas porque nesse momento, quando você está ganhando pouco, você vive com o que é necessário. Você consegue identificar, eu tenho que pagar a minha casa, que é a moradia, eu tenho que destinar a parte da alimentação e geralmente não sobra mais nada. Então você vive com aquilo ali, ou se sobra uma coisinha ou outra para você, às vezes no final de ano, conseguir comprar um presentinho de Natal, ou você faz uma pequena parcela ali para comprar uma televisão, uma geladeira, e é difícil. Mas você vive com o que é necessário. Agora, a partir do momento que você começa a ganhar um pouco mais, você começa a realizar os desejos. Eu tive uma vida muito escassa durante toda a minha vida, foi muito controlado, muito regrado, eu nunca tive ostentação na minha vida, nunca tive esbanjo, nunca tive soberba na minha família. A gente sempre viveu muito controlado e viveu com pouco. Então, quando você passa esse tipo de vida, você pensa o seguinte, quando eu começar a ganhar bem, eu vou comprar um carro legal, eu vou comprar aquela casa que eu sempre sonhei, e aí eu fico imaginando, igual eu estou usando aqui meu telefone, quando eu começar a ganhar bem, eu vou comprar um iPhone novo. Por quê? Porque a gente já vê a possibilidade de realizar os desejos. Então a gente associa os desejos ao ganhar mais. E esse é um dos maiores erros, foi um erro que eu cometi. Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros ali ganhando 3 salários mínimos, eu imaginava que eu já estava rico. Olha só a minha cabeça naquele momento. E aí eu não tinha o menor controle financeiro. E aí eu falava assim, não, agora eu já posso comprar aquele carro, porque o ambiente que eu estava era de pessoas que mostravam muito o que elas tinham. E aí eu queria ser igual aquelas pessoas, eu quero ter um carro que possa apresentar melhor, porque eu vou mostrar que eu tenho dinheiro para as pessoas, eu vou impressionar elas mais, porque eu tinha esse desejo de me mostrar uma pessoa financeiramente controlada, mesmo que eu não tivesse dinheiro. Então esses desejos são muitas vezes ligados a alguma necessidade que a gente tem ou algum bloqueio, porque você quer ter o desejo de mostrar para as pessoas que você tem dinheiro, ou você tem um desejo de realizar um sonho que era lá de infância, uma necessidade, uma escassez que você teve na infância. Eu vejo, por exemplo, quando muitas pessoas da minha época de infância nunca tiveram videogame em casa. E aí, o que eles fazem quando eles começam a ganhar seus primeiros salários ou começam a ter mais dinheiro? É comprar um videogame, porque era uma escassez que eles tiveram na infância. E aí ele começa a realizar esse desejo. Mas aí eu já comprei o videogame, agora eu quero comprar uma bicicleta, aí eu quero comprar uma bolsa nova, aí a Daniela que está ali quer comprar um sapato, aí a Sabrina que chegou quer comprar um perfume, e aí você passa a querer realizar desejos. E muitos desejos estão ligados também a alguma necessidade psicológica. E são desejos que são
fugazes, são rápidos, aquela necessidade daquele produto ou daquele negócio que você está almejando, daquele objeto, para realizar aquele desejo. E aí quando você compra, você se sente muito feliz na hora, mas aí passa pouco tempo depois você já começa a se refletir assim: será que eu deveria ter comprado mais um sapato? Será que eu precisava daquela bicicleta que eu comprei? Isso traz aquela sensação de gastar mal o seu dinheiro, de frustração, e aí você começa a refletir e falar assim: eu não precisava de ter comprado aquilo. E eu fiz isso a minha vida inteira, e eu estou falando com vocês de coisas da minha própria experiência. Eu já realizei vários desejos que não faziam o menor sentido para a minha família, não fazia sentido para os meus filhos, para minha esposa, mas era um desejo pessoal que eu tinha. Eu queria comprar um Fusca, eu queria comprar uma Brasília, eu queria comprar uma Kombi, e aí, como eu tinha disponibilidade de crédito, eu realizava todos esses desejos. E aí eu me endividava cada vez mais, porque eu queria me livrar daquele estado mental que eu me encontrava. O meu trabalho sempre exigiu, como o Dr. Danilo está aqui na live agora, um médico, ele sabe a pressão psicológica que tem o trabalho dele, como tem o meu. Então, às vezes a gente quer sair fora, a gente quer fugir daquele estado mental que a gente se encontra. E uma forma de fazer isso é realizar um desejo. E aí o desejo pode ser um chocolate hoje, amanhã pode ser um cigarro, pode ser uma cerveja. E aí você quer aquela fuga de estado mental através dos desejos. Isso é algo que atormenta várias famílias, várias pessoas que estão endividadas, essa busca incessante pelo desejo. Eu conversei com o Michel Velau essa semana numa live aqui também no Instagram, e ele falou isso pra mim, falou: Osmar, tinha momentos que eu tinha dinheiro sobrando ali, um dinheiro que eu poderia guardar, fazer uma aplicação, e aí eu falava assim: não, eu quero comprar uma cerveja aqui que eu nunca tomei, eu quero sair pra torrar aquilo ali. E aí eu parava depois, no outro dia, e falava assim: nossa, velho, boa noite, Danilo, eu podia ter guardado aquele dinheiro e ter feito algo melhor. Mas naquele momento, o meu estado espiritual falava assim, ou emocional, pedia que eu realizasse aquele desejo naquele momento. Então, é muito importante você ter o controle sobre as necessidades e os desejos que você realiza e que você quer realizar. Hoje eu vivo com muito mais do que é necessário aí, ó. Tá no plantão e tá acompanhando a nossa live. Obrigado aí pela atenção e pela presença. Hoje eu vivo muito mais com o que é necessário, e eu ficava pensando assim: por que eu queria tanto realizar aqueles desejos se hoje, com o necessário, a gente vive muito melhor? Porque eu estou plantando as sementes. E quando você começa a lançar essas sementes, você começa a colher o que é necessário e algo mais. E aí você consegue equilibrar, por exemplo, as contas que você tem com o que você ganha. Hoje eu consigo viver um degrau abaixo do que eu vivia antes. Eu morava numa casa de um condomíniozinho fechado aqui em Uberlândia, não era um condomínio de luxo, mas era um condomínio popular. E hoje eu moro numa casa mais simples. E as pessoas falam assim: ah, mas por que você está morando numa casa mais simples se você tinha aquela casa que era melhor? Eu falei assim: não me importa de viver nessa casa simples, porque eu tenho o que é necessário aqui hoje. E amanhã com certeza eu vou desfrutar de algo muito melhor. E eu vou dar algo melhor para minha família, e não só para mim. Porque quando a gente começa a pensar nas pessoas que estão desfrutando a vida ao nosso lado ali, isso faz muito mais sentido. Vou passar para a próxima lição, senão eu vou ficar falando aqui a noite inteira apenas da necessidade e do desejo. A próxima lição é: aprenda o que você puder sobre investimentos. E a galera, muitas pessoas que estão aqui na live hoje, são caras que dominam os investimentos, que dominam o controle financeiro e falam muito sobre isso. Eu falo muito sobre isso aqui no meu perfil também, porque quando você aprender o que você puder sobre os investimentos, você vai fazer o seu dinheiro multiplicar de forma passiva. E os investimentos passivos são vários, são através dos ETFs, são através de fundos imobiliários, de ações, de investimentos em renda fixa, que hoje rende muito pouco, mas é um investimento passivo, porque você coloca o seu dinheiro lá, e enquanto você está aqui, por exemplo, eu estou aqui na live, fazendo uma live, ensinando aqui para o pessoal, falando desse resgate financeiro, o meu dinheiro está lá trabalhando por mim. Eu não preciso estar lá trabalhando, organizando, falando para aquela empresa: ó, compra isso aqui e vende aquilo ali, não. Eles estão trabalhando com o meu dinheiro e vão me dar o melhor retorno possível. Porque se a empresa trabalha, se é uma empresa séria, que preza pelo seu acionista, ela vai cuidar bem do seu dinheiro. Por isso é tão importante você entender e buscar o máximo que você puder sobre os investimentos. E aí o pessoal que chegou aqui na live aí agora, eu vou mostrar aqui, ó, um dos caras que mais entende sobre os investimentos. E eu tenho vários livros dele. O Felipe, que está aí na live também, já vi ele lendo vários livros dele. É sobre esse cara aqui, ó, da Universidade Berkshire Hathaway, Charlie Munger e Warren Buffett. Então, além dos caras saberem o que estão fazendo,
eles ensinam, contam a sua história, e lendo a história deles e lendo o conteúdo que eles ensinam, você pode aprender muito sobre os investimentos. E aí a gente vê que a história do Warren Buffett remota a tempos lá dos anos 50, né? Dos anos 40, início dos anos 40, 50, 60, quando ele começou a cuidar do seu dinheiro. Ele era uma pessoa teoricamente comum, ele não tinha os bilhões que ele tinha hoje, mas ele fez aquilo ali de forma consistente durante muitos anos, estudando aí, avô do Filipão. Ele foi estudando sobre os investimentos, foi aplicando, estudando as empresas que ele queria ser sócio, buscando os melhores negócios para poder multiplicar o seu dinheiro. E ele não buscou nenhum atalho. Um dos caminhos que eu busquei quando eu comecei a me organizar financeiramente foi um atalho. Eu peguei meu dinheiro e uma pessoa conhecida minha falou assim, tem opções binárias aqui, você coloca o seu dinheiro lá, você tira 10% em uma semana. E aí, como eu estava endividado, como eu estava vindo de uma escassez financeira, eu falei assim, essa é a saída que eu quero. E aí, naquele momento, como o Felipe falou ali, o Danilo falou, eu não aprendi. Eu busquei retorno rápido, busquei o dinheiro e não busquei a sabedoria e o conhecimento. Então, se você aprende sobre os investimentos, você sabe que um retorno de 10% numa semana ou num mês é algo surreal. Para você conseguir isso nos investimentos de forma segura e de forma com gerenciamento de risco bem feito, é muito difícil. E naquele momento eu não tinha nem ideia de quem era Warren Buffett, de como eu poderia aprender com ele. Boa noite aí, o Fabiano Vaz e o Ricardo, a Débora chegando aí também. Então eu não tinha a menor ideia de como cuidar melhor do meu dinheiro, e aí qualquer promessa de retorno fácil já chamava minha atenção, e naquele momento eu entrei nas opções binárias. Para mim era muito dinheiro que eu coloquei naquele negócio, que foi por volta de R$2.000, e aí eu não tinha o menor conhecimento sobre as técnicas, eu não sabia como funcionava a plataforma direito e perdi R$2.000. E aí eu penso hoje, falei assim, se eu tivesse buscado conhecimento e sabedoria sobre os investimentos, eu poderia ter multiplicado esse dinheiro em muitas vezes e não ter perdido todo o meu tempo e esforço que eu dediquei naquele momento. E aí eu perdi aquele dinheiro e eu pensei o seguinte, eu preciso aprender sobre os investimentos, mas de uma forma que eu não vá perder meu dinheiro. Foi naquele momento, li por volta de 2018, que eu encontrei o meu mentor de investimentos sobre finanças, que é o Tiúlio, né? Muitas pessoas que estão aqui na live conhecem ele, e eu sou muito grato pela parceria que a gente tem feito, pelos ensinamentos que ele me passou, pelo tempo que ele me recebeu lá na casa dele. Eu fiquei um final de semana inteiro com ele aprendendo, extraí o máximo, porque eu busquei uma pessoa que tinha um conhecimento, que foi ele, e eu aprendi o máximo que eu pude sobre investimentos. E aí eu tenho passado aqui para vocês cada vez mais, e às vezes é um conteúdo simples, mas pode fazer uma grande diferença para você que quer começar a dominar o seu dinheiro. E é isso aí, agora eu vou passar aqui para a próxima lição, a 7ª lição. Essa aqui é muito importante, aumente a sua capacidade de ganhar. Mas ela não está falando que você tem que trabalhar mais. Porque se você trabalha mais, às vezes você vai estar gastando mais. Então é importante você encontrar uma forma de, dentro da atividade que você está, ou naquele ramo que você trabalha, uma forma de aumentar a capacidade de ganhar. Isso é muito importante não só para quem é assalariado, ou para quem é empreendedor, ou como eu sou servidor público. É importante você aumentar a sua capacidade de ganhar para você ter o controle financeiro. Se você começar a ganhar mais e começar a gastar mais, não faz o menor sentido. Eu já cheguei a trabalhar mais de 80 horas semanais. Eu trabalhava no Corpo de Bombeiros e nos meus dias de folgas eu trabalhava com meu sogro. Eu trabalhava junto com ele e eu consegui ganhar muito dinheiro. Mas todo esse dinheiro que eu ganhava, eu estava num estado psicológico tão atrapalhado, tão conturbado. Só fechar essa porta aqui. Eu estava tão atrapalhado que aquele dinheiro não fazia a menor diferença na minha vida. Por quê? Eu vinha num momento de pressão psicológica grande por causa do meu trabalho. Eu vinha 24 horas sem dormir. E aí eu saía dessas 24 horas e ia trabalhar com meu sogro naquele período de folga. Então eu não tinha descanso nenhum. Eu estava esgotado mentalmente. E aí quando eu pegava o dinheiro... Boa noite, Lisandro. Bora pra cima. E aí quando eu pegava um dinheiro, o que eu imaginava? Eu falei, não, eu quero gastar esse dinheiro porque eu estou estressado, eu estou cansado. E eu pensava assim, eu mereço. E aí eu pegava todo aquele dinheiro que eu ganhava na semana e gastava. Então, não adianta você simplesmente ganhar mais. Você precisa entender, como eu falei no início da live, se você está passando por uma dificuldade financeira, você tem que entender a raiz daquele problema. Quando a gente está, por exemplo, com algum problema de saúde, eu estou com cólica de rins, é uma dor insuportável. Se você tomar um remédio simplesmente para a dor, você vai dar uma aliviada naquela dor, você dá uma relaxada.
Mas se você não procurar o tratamento para resolver aquele problema, vou ali buscar uma frase que criei hoje e já volto. Vai lá, Débora. E aí, se você não for atrás de resolver aquele problema de cálculo renal, aquela dor vai voltar. E esse é um dos grandes problemas das dívidas. Você pode pagar algumas dívidas hoje, mas se você não entender a raiz daquele problema, você vai voltar a se endividar novamente. E eu, graças a Deus, depois de 5 anos lutando, me organizando financeiramente, eu falo com clareza, eu não vou voltar a ficar endividado, porque eu já coloquei isso na minha cabeça. Então, eu penso o seguinte, falo assim, eu já vivi escassez durante 30 anos na minha vida. Depois eu vivi endividado. Então, eu não quero voltar para aquele estado mental ou para aquela situação que eu tinha antes. Então, eu estou buscando o tempo inteiro buscar uma forma de aumentar a capacidade de ganhar. Por isso que eu empreendo através aqui do Instagram falando sobre finanças. Eu empreendo junto com a minha esposa na confeitaria que ela tem. Eu trabalho no bombeiro, eu cuido dos meus filhos e mesmo assim eu vou aumentando a capacidade diariamente. Porque quando eu estou estudando, quando a gente busca o conhecimento aqui nos livros, você está aumentando a capacidade de ganhar mais. Porque você aprende sobre os investimentos o máximo que você pode, você busca os conhecimentos, você poupa. Tudo isso vai te agregando valor para você estar ganhando mais. Quando você cuida melhor do seu dinheiro, olha lá, a falta de dinheiro é desculpa de quem guarda a coragem no bolso e não age. Justamente, Débora, quando a gente começa a se dar desculpa, eu já fui um cara muito bom nisso aí. Eu acho que eu era melhor em dar desculpas do que cuidar do meu dinheiro que eu sou hoje, porque eu tinha desculpa para tudo. E muitas pessoas são assim. Ela, mas eu não começo a investir, começa a guardar seu dinheiro a partir de amanhã. Não, mas amanhã eu tinha marcado de sair com o Alex que tá aqui para poder tomar uma cervejinha. Ah, mas amanhã, aí ó, o Joy tá aí e fala assim, nossa, o Joy tá lá na praia, lá no Rio, me chamou para ir lá, ficar lá de boa na praia, comer um camarãozinho, tomar uma cervejinha, mas logo agora que eu tenho que começar a guardar meu dinheiro. Mas a gente sempre é bom dar em desculpa e eu lembro dessa frase do Joel J, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Porque todo problema que surgir para você, você já tem uma desculpa pronta. Então é muito importante você aumentar a sua capacidade de ganhar sem inventar desculpas. O Myron aí está trabalhando, está fazendo sua cervejinha lá na casa dele, está produzindo a sua cerveja dos irmãos Brejo. Ele está encontrando uma forma de aumentar a sua capacidade de ganhar. Se ele trabalha em casa, se ele faz aquilo ali e dá certo, ele tem que investir naquilo ali porque é um negócio que vai dar um retorno para ele. Eu, quando comecei a fazer minhas lives aqui, meu conteúdo aqui no Instagram, a maioria das pessoas falava assim, nossa, o cara tá inventando moda, olha lá, o blogueirinho. Eu recebi várias mensagens do blogueirinho, eu ainda recebo muito. O ambiente que eu vivo do Corpo de Bombeiros é um ambiente muito preconceituoso, machista. Então, a maioria das pessoas acha que eu tô aqui perdendo tempo. E toda vez que alguém me pergunta, fala assim, você tá ganhando alguma coisa lá já? E eu falei, não, ainda tô trabalhando de graça, mas é tão bom estar fazendo aquilo ali e ajudar as pessoas que me mantém inspirado a continuar fazendo o meu trabalho e ajudar cada vez mais as pessoas. Joel J e Ícaro Carvalho, 2 feras aqui de Santos. Realmente esses dois aí me inspiram muito, Denner. Tanto o Joel quanto o Ícaro. Sair da inércia é muito importante em tudo que a gente faz na nossa vida. Aí, boa noite, Luiz. Muito obrigado, Débora. E eu tento estudar cada vez mais para trazer o melhor para quem está me acompanhando. Eu nunca pensei aqui em fazer um conteúdo e falar assim, eu vou fazer isso aqui porque eu posso vender para aquela pessoa ali. O início do meu trabalho era puramente compartilhar o que eu estava estudando e ainda é. Eu estou gravando, por exemplo, todo dia vídeo para postar no canal no YouTube. Eu gravo uns 3 ou 4 vídeos para postar lá no TikTok. E eu fico muito feliz com o pessoal que está me acompanhando lá no TikTok, porque lá, um vídeo que eu postei lá está dando mais de 90 mil visualizações. E aí eu fico imaginando, gente, imagina 90 mil pessoas vendo um vídeo. Então, eu estou impactando positivamente a vida das pessoas que querem aumentar a sua capacidade de ganhar mais. E dominando as finanças, dominando os investimentos, com certeza você vai conseguir isso aqui. Vamos passar aqui para a próxima lição, a última lição aqui do livro, que é faça o orçamento dos seus gastos para dar conta das suas necessidades, algum prazer e mesmo assim poupar. E hoje eu consigo fazer isso mais do que quando eu estava endividado. De repente já esteja na hora de lançar mentorias, cursos e um e-book. Quem sabe, né, Débora, a gente possa estar fazendo isso aí. Eu estou escrevendo meu livro, falta um capítulo e eu parei de escrever ele porque eu estava estudando para a prova do CEA. Produção do vídeo está grande. Eu estava falando aqui dos vídeos, eu posto vídeo no YouTube todo dia. Eu estou gravando as rapidinhas da família, que é um videozinho de 1 minuto para postar no Instagram. 3 vídeos no TikTok, fora o conteúdo que eu faço aqui diariamente, então
eu não tenho dado desculpa, eu tenho buscado aprender mais e compartilhar cada vez mais. Mas falando aqui da 8ª lição, quando eu estava lá atrás nas minhas dívidas, isso aqui era algo que era muito difícil de ser aplicado. Meu livro eu ia falar aqui do livro, esqueci. Eu estou finalizando meu livro, falta um capítulo só. E quando eu comecei a escrever, foi inspirado por uma mensagem que o tio me falou assim, ó, você vai pegar esse tema que você domina, vai falar sobre isso aqui, e vai pegar um outro livro, um tema que eu não tenho um livro aqui em casa, você vai estudar esse tema desse livro e também vai colocar no seu livro, porque você faz isso de forma diferenciada. E aí eu comecei a escrever esse livro em agosto, e falta um capítulo só para me finalizar. Eu quero finalizar ele agora em dezembro e lançar esse livro em janeiro. Eu estou tentando fazer o lançamento dele pela plataforma da Amazon, porque é um livro que vai impactar muitas pessoas. Aí eu fico imaginando, aquele vídeo que eu postei no TikTok chegou a 90 mil pessoas que estão interessadas em aprender a dominar o dinheiro, a fazer esse resgate financeiro, a sair das dívidas para desfrutar uma vida melhor. Elas com certeza vão comprar esse livro porque é de uma leitura muito fácil. Eu tentei escrever o livro inspirado na Magic Formula. Quem já leu o livro aí, a Magic Formula, sabe, do Joel Greenblatt. Ele fala assim, ó, faça o seu conteúdo e escreva de uma forma que uma criança de 8 anos entenda. Porque se essa criança entender, o seu conteúdo vai ser claro. E falar de finanças de uma forma simples e fácil não é algo fácil. É muito complicado, porque traduzir todo aquele conteúdo do inglês, do financeirês, da contabilidade de uma forma que o meu filho de 8 anos entenda, não foi fácil, mas eu encarei esse desafio e estou finalizando esse livro. Espero lançar ele aí, então em janeiro, e para mim vai ser um marco, porque quando eu comecei o meu trabalho aqui no Instagram, eu não me achava a pessoa que tinha a menor relevância para falar sobre nada. Mas eu comecei a compartilhar, comecei a falar, e as pessoas falaram assim, não, eu quero ouvir o que você tem para falar porque tem me ajudado. E sempre que eu recebo uma mensagem positiva, eu falo assim, não, realmente eu vou continuar fazendo meu trabalho, vou continuar estudando. E aí, falando da 8ª lição do livro aí, O Homem Mais Rico da Babilônia, quem chegou por agora, esse livro aqui que a gente vai fazer o sorteio aqui hoje ainda. Eu vou falar para vocês como que a gente vai participar, como que vai fazer o sorteio, como que vai rolar. E aí eu olhava para essa frase e pensava, como que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro nem para pagar as minhas contas? Como que eu vou pagar as contas, ter algum prazer e mesmo assim sobrar 10% do que você ganha? E realmente é necessário que você faça isso, mesmo que no início seja difícil. Você tem que priorizar a parte de poupar e também realizar algum prazer, mesmo que seja algo simples. E eu falo para as pessoas assim, você tem que parar de pedir comida no iFood quando você está endividado? Tem. Porque se você está realizando aquele desejo ali para poder se engordar, comer comida ruim, não faz o menor sentido. Quando eu estava endividado lá, há uns 3 anos, 4 anos atrás, eu não podia. Lá em casa a gente não pedia comida por aplicativo. Mas cortar um prazer, assim, uma necessidade, uma coisa básica? Não, mas a gente não parava de comer. E aí o que eu fazia? A gente fazia pizza, a Daniela que está aqui na live sabe. Eu comprava a farinha de trigo, o tempero ali e fazia calabresa. A gente fazia a pizza lá em casa e comia do mesmo jeito. Porque é importante a gente ter esse momento comum e sentir algum prazer. Mas não necessariamente ele tem que ser pago. Se você quer aprender, por exemplo, eu gosto muito de sushi hoje. Eu consigo fazer o sushi aqui em casa sem ter que desembolsar uma grande quantia. Por exemplo, aqui em casa, nessa semana passada, no final de semana, nós pedimos um sushi aqui em casa e é tipo assim, algo de 150 a 200 reais um sushi para todo mundo aqui em casa. Então você tem que abrir mão de comer aquilo ali? Não. Mas se você realmente gosta daquilo ali, você pode aprender a fazer aquilo ali para economizar algum dinheiro. Porque se você não economizar, a sua vida vai ficar sempre em dificuldade. Aí a Débora falando que cortou o delivery também, porque se você ficar dando desculpa, mas é tão bom, é muito mais fácil. E uma das armadilhas que a gente cai é a facilidade, é querer o que é simples. Daniela, ainda vou ser igual o Icaro, jantar sushi todo dia também. Eu tô esperando aí um dia cortar o Netflix e a net. A internet, eu gosto da internet porque através dela eu faço o meu trabalho. Mas, por exemplo, você não precisa ter a internet no celular da sua esposa, no celular do seu filho, a internet fixa. Então, é necessário você identificar onde que você possa estar cortando os gastos, para aí sim você se encaixar dentro do seu orçamento. Agora, se você não abrir mão, por exemplo, eu comprei um curso esse ano do Pablo Marçal, algumas dicas para você fazer dinheiro. Eu não lembro o título do curso exatamente, mas ele dava algumas dicas para você fazer dinheiro de forma rápida. E a primeira, poucas pessoas têm coragem de fazer.
Se você está endividado no seu cartão de crédito ou no seu cheque especial, por exemplo, você deve lá R$1.000 do seu cartão de crédito, você não dá conta de pagar. Você paga uma taxa de juros de 12% ao mês. Como que eu faço para me livrar dessa dívida? Você pode pegar a sua televisão que você tem lá na sua sala, que não te agrega valor nenhum, que você está lá para passar o tempo, e muitas vezes você fica lá assistindo televisão para esquecer da sua vida, você fica cuidando da vida das outras pessoas lá, vendo aquilo ali que não te agrega em nada, vendo um noticiário que não tem nenhuma notícia que vai te agregar valor, que vai fazer você cuidar da sua vida, e aí você pega aquela televisão e vende, e paga aquele cartão de crédito que você está devendo. Quantas pessoas teriam coragem de fazer isso? Eu, quando eu estava endividado, eu não tive essa coragem também, mas eu comecei a me organizar lá em casa para separar o que era útil, o que era fútil do que era necessário. E aí, por exemplo, aqui na minha sogra ela tem o espremedor de laranja, daqueles de plástico que você compra na feira de R$1,99, que você põe a fruta lá e espreme. Ele funciona, mas não é o melhor. Mas aí ela tem aquela maquininha de fazer de suco, aquela maiorzinha, de jarrinha, que é de 1 litro. Aí você faz o suco ali com ela. Mas ela tem uma jarra desse tamanho aqui, ó, aquelas industrial que custam mais de R$300. E aí eu falo assim, mas por que você tem 3 aparelhos que fazem a mesma coisa, sendo que um é completamente fútil? Então eu selecionei na minha casa várias coisas que eu tinha, que não tinham a menor utilidade, que eu não usava nenhum tempo, mais de 6 meses sem usar, e comecei a vender aquilo ali para poder me organizar e pagar aquelas contas. Então você imagina o seguinte, se você está endividado como eu estava, ou se você ainda não tem um controle financeiro, se você não se esforçar mais, você nunca vai poder desfrutar daquela vida que você deseja. E é difícil a gente falar isso e aceitar. A Débora falando que é pela facilidade em gastar dinheiro também, porque moro sozinho e comer coisas diferentes, na minha acepção, tem que ser para celebrar algo. E é algo importante, Débora, porque se você se premia, você fala assim, ó, se eu conseguir guardar 10% desse mês que vem eu vou pedir uma pizza para mim, porque eu consegui cumprir aquela meta. E uma das coisas que a gente vai falar, por exemplo, na live de depois de amanhã, é sobre os hábitos. E aí a gente vai falar sobre os hábitos que boicotam a gente de ter uma vida abundante financeiramente com o nosso convidado. Não vou falar o nome dele aqui ainda não, porque vai ser anunciado só amanhã. E é exatamente isso aí. Se você está se premiando o tempo inteiro, você não se esforça. E aí eu gravei um videozinho que eu postei no TikTok lá falando o seguinte. Você está lá no seu serviço e fala assim, nossa, na hora de ir embora para casa eu tenho que pegar um ônibus. Ah, mas eu vou pedir um Uber hoje porque eu mereço. Eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado. E amanhã de novo. E aí são os tipos de gastos que você não faz as contas, você não coloca no seu planejamento financeiro e te boicotam. Porque você está se premiando sem ter um esforço por aquilo ali. E você fala assim, ah, mas hoje eu mereço, amanhã de novo, você está sempre merecendo. E essa é uma das frases que as pessoas que estão sem o controle financeiro e estão endividadas mais falam. Ah, mas eu mereço. Não, eu mereço só mais um sushi, só mais uma pizza, só mais uma roupa, só mais uma bolsa, um sapato, e a gente está sempre merecendo. E aí quando chega no final do mês, você também merece todas aquelas dívidas que você fez. Olha aí, vendi os instrumentos que não estavam tocando e fiz grana para investir. Eu conheço uma pessoa que tem passado por dificuldade financeira e instrumentos musicais ele tem na casa dele ali algo em torno de uns, imagina ali, vou chutar uns R$20.000. E ele tem dívidas que daria para pagar aquela conta. E aí ele tem estado deprimido, depressivo, tem passado por uma dificuldade muito grande. E aí eu falei, por que você não vende seus instrumentos e paga essas dívidas para você pelo menos sobrar algum dinheiro e depois você recompra de volta. Nada nessa vida vai ser para sempre. A Kellen tá aí depois, Kellen, se você quiser comprar aquele violão, não sei que instrumento que você tocava, você pode adquirir ele novamente e satisfazer aquela vontade, aquele desejo, aquele sonho que você tinha. Mas é importante definir as prioridades. Uma das grandes dificuldades que a gente tem em organizar financeiramente é definir prioridades. A Mariana chegou aqui na live também, ela se esforça muito e tem buscado empreender porque ela quer uma mudança de vida, ela quer viver algo mais, não só para ela, mas para os filhos dela, para o marido dela, para poder viver aquela vida que realmente ela merece. Aí, foi o que eu pensei, eu também penso muito sobre isso e muitas pessoas me perguntam. Até 3 anos atrás eu tinha uma Brasília, que era um carro que eu gostava, que era um carro antigo, e aí eu andava nela, mas ela dava muito problema e eu gastava muito dinheiro nela. E eu pensei o seguinte, se eu vender ela agora e pegar esse dinheiro e fizer uma aplicação, daqui 5 anos, 10 anos eu vou poder comprar uma Brasília melhor ou um Fusca melhor, e isso não vai fazer diferença na minha vida lá na frente, mas hoje faz. E é importante você ter autorresponsabilidade durante a sua organização financeira. Deixa eu só tirar essa fotinha aqui.
Aí. Eu tô vendo agora que meu olho tá até vermelho de ficar na piscina o dia inteiro. Então é muito importante você ter esse tipo de prioridade. Você tem que identificar qual que tá a sua situação financeira, você tem que fazer um diagnóstico, você tem que ter autorresponsabilidade e definir as prioridades para poder estar mudando de vida. Eu converso com várias pessoas, eu sei da realidade de várias pessoas e a realidade é que as pessoas não fazem isso. Porque quando você está endividado, você tem vergonha da sua vida, você tem vergonha de falar isso para sua esposa, às vezes você esconde coisas da sua esposa ou do seu marido. Eu já fiz isso muito da minha esposa, por exemplo, comprar alguma coisa e falar assim, eu comprei esse livro aqui, ó, e o preço dele estava escrito aqui, R$29. Eu falava assim, não, ó, eu tampava o preço, eu paguei R$10, eu comprei porque estava barato. Eu tentava me convencer e convencer ela de que eu tinha feito a escolha certa, mas na verdade eu estava fazendo a escolha errada e isso me boicotou como boicota várias pessoas. Eu fiz uma pergunta no quiz lá hoje nos meus stories falando do controle financeiro. Hoje ou ontem, acho que foi ontem. Como que você faz o controle financeiro aí da sua vida? Como que você se organiza? Você coloca tudo no papel detalhado e faz isso durante o mês e durante mais tempo de forma consistente? A maioria das pessoas não fazem. Elas começam ali no começo do mês, ela coloca algumas contas, chega no final do mês, a correria, ela larga a mão daquilo ali. Então é importante que você faça o controle e anote as suas contas para você saber para onde que está indo o seu dinheiro. Muitas pessoas não sabem com que elas gastam o dinheiro. E aí a hora que você pega a fatura do cartão de crédito, tem compras no iFood, tem compra lá no Mercado Livre, no AliExpress. E aí você fala assim, mas era só 5, só 10, só 20. E aí quando você soma toda a fatura, dá um valor muito grande. Pessoal, o sorteio vai ser o seguinte, eu vou tirar aqui os comentários agora. Deixa eu tirar esse aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar essa imagem, isso. Vou desativar os comentários. Desativar os comentários. E vou colocar esse print aqui, o livro aqui, ó. Eu quero que vocês façam um print e postem nos seus stories. Faz um print aí, ó. E posta lá nos seus stories. E aí eu vou repostar todo mundo que fizer o print. E eu vou colocar o nome de todo mundo no papelzinho e vou fazer um sorteio à moda antiga. E quem vai me ajudar nisso aqui vai ser o meu filho mais velho, o Fernando. Quem ainda não fez, tira e posta lá nos seus stories. Não importa se é 5 pessoas ou 10 pessoas que estão aqui na live. Deixa eu ativar os comentários aqui, vamos ver se o pessoal conseguiu ativar comentários. E posta nos stories e marca lá os Uma Família 93. E aí eu vou pegar o nome de todo mundo que postar, vou colocar no papelzinho, naquele papelzinho em forma tradicional de sorteio. E vou escolher e vou sortear o nome. E aí, hoje mais tarde ainda eu falo quem é o ganhador. E aí a pessoa entra em contato comigo pra gente poder organizar a entrega do livro e envio. Pessoal, a nossa live de amanhã vai ser com o especialista em investimentos, o Gabriel Almeida. Ele vai falar lá de, eu consegui me organizar financeiramente, Osmar, eu já está sobrando um dinheirinho, que tipo de investimento que eu posso estar fazendo no início dessa jornada? A maioria das pessoas tem dúvidas, será que eu consigo investir em fundos imobiliários? Qual a melhor opção? Ou eu já invisto direto em ações? Então a gente vai falar com especialistas em investimentos certificados e ele vai poder traçar um caminho claro para a gente poder seguir. É isso aí, ó, tá printado, valeu pessoal. E foi mal, na live de depois de amanhã, que vai ser no sábado, a gente vai trazer um cara para falar sobre os hábitos e rotinas que boicotam a sua vida financeira. Esse vai ajudar muitas pessoas que ficam dando desculpa, como a Débora disse. Muitas pessoas ficam dando desculpa porque não muda de vida. Vai de novo pro print, vamos lá, vou fazer o print aqui de novo. Vou desativar aqui os comentários, olha lá. Printa aí quem não printou. E posta lá nos stories, marca lá os Uma Família 93. E aí eu vou escolher, a gente vai fazer o sorteio no papelzinho aqui. E eu vou filmar e vou mostrar pra vocês quem que foi o ganhador. Eu vou postar todo mundo que marcar lá. E eu vou estar presenteando esse livro. Na live de amanhã, com o especialista em investimentos, o Gabriel Meira, a gente vai sortear esse livro aqui, ó, do Gustavo Cerbasi, 10 bons conselhos de meu pai. E é uma frase que está no livro aqui. E quando eu encontrei esse livro, eu falei assim, eu tenho que levar ele e sortear uma pessoa, ó. A importância do aprendizado, o valor da família e a busca por prosperidade, com a sabedoria de não pensar só em dinheiro. Esse é um dos grandes erros das pessoas, achar que a sua vida financeira se resume apenas a dinheiro. Então, esse livro com certeza vai ajudar muitas pessoas. Então, vem para a live de amanhã. E agora, a hora que acabar a nossa live, eu vou postar lá no feed a mensagem, uma frase do dia, que vai ser a frase dessa live de hoje, tirada do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Depois que acabar a live, vai lá e dá um soquinho assim, ó. Posto nos comentários lá um soquinho, que é uma das frases mais importantes que eu achei daquele livro. E eu fiz a montagem da foto
e coloquei lá. Então, acabando a live, vai lá e faz isso aí, vai dar um soquinho, porque mais pessoas vão ver. Já leva ele e me entrega lá em Marzagão meu livro. É isso aí, Jorge. O cara tá confiante aqui que vai ganhar esse livro. Eu espero que você seja o ganhador, como eu espero que todo mundo aqui que vai participar do sorteio ganhe. Que horas vai ser amanhã? Às 9 também, às 21 horas da manhã, com o Gabriel Meira, um cara que é especialista em investimento. A gente vai falar sobre como você começar os investimentos, se você ainda está inseguro, se você tem algum medo, e ele vai poder passar várias informações, porque ele pode falar sobre esse tipo de investimento para gente que está aqui na nossa live, na nossa família, e vai ser o início só desse resgate financeiro. Pessoal, nossa live vai ficando por aqui. Eu agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final. De coração, todo mundo que me mandou o soquinho hoje nos meus stories ajudou muito a poder alcançar mais pessoas. A gente chegou aqui a ter 20 pessoas nessa live, para mim é um número maravilhoso. Se eu colocasse todo mundo aqui nessa sala, nesse quarto aqui, já ficaria o quarto cheio de pessoas querendo aprender, querendo buscar uma melhor vida financeira, uma vida mais abundante, uma vida próspera. E isso é maravilhoso. Eu agradeço a todos que ficaram até o final. Um abraço, boa noite. E amanhã a gente se vê aqui no Resgate Financeiro às 9 horas da noite. Conto com a presença de todos. Um abraço.